Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou continuar a leitura do meu livro Aventuras e Desventuras. Hoje nós vamos para o capítulo 5. Falei que eu ia seguir fazendo a leitura, quem está acompanhando já sabe. E hoje a gente vai para o capítulo 5. Ajustado aqui, ainda estou ajustando ainda, mas acho que está razoavelmente bom. Esse aqui foi o convite do lançamento na época, uma régua, que é o marca-texto, aliás, que teve. Aí eu guardo, mas eu acabei não fazendo o lançamento não, só vendi para o pessoal que se interessou. Mas o livro é muito bom. Capítulo 6 do livro Aventuras e Desventuras. A Formatura de Davi. É o título do capítulo, né? O próximo capítulo. Davi, já com 17 anos, voltou a São Luís para o terceiro e último ano no Colégio Orion. Ele já pensava no vestibular de medicina que faria. Não queria perder tempo. Davi não ficaria em São Luís, ele pensava em cursar medicina em outra cidade, mas ainda não sabia em qual. Mas conversaria com seus pais depois. Em uma conversa com seus colegas, certo dia, ele ficou sabendo que em Brasília havia uma universidade que tinha um curso de medicina muito bom, um dos melhores do Brasil. Davi era brasiliense de nascimento, mas nem se lembrava disso. Estava tão ligado ao Maranhão, aonde chegara muito cedo, que já se tornara um maranhense. Naquele instante, Davi não se interessou muito, ele estava mais voltado aos estudos atual. O ano estava sendo muito puxado, pois o colégio preparava muito bem os alunos para os melhores vestibulares do estado, e também aqueles que desejavam estudar em outros lugares do país, como era o caso de Davi. Mateus também estava muito focado, mas permaneceria por lá. Pelo menos por hora, ele tinha vontade de entrar para a política e assim que tivesse a oportunidade se lançaria candidato a algum cargo letivo. O último ano no Colégio Orion, como estava previsto, estava sendo mais puxado, mas Davi não era de ficar reclamando. Lembrava-se dos pais que trabalhavam muito na pequena Estrela do Sul para mantê-lo estudando, do seu sonho de se tornar um grande médico e que isso não seria possível estudando muito, né? Isso não é possível estudando muito. A vida em São Luís era muito boa. Davi até já lamentava que este fosse o seu último ano na cidade. Havia se acostumado com o colégio, com a casa do tio, das brincadeiras com o primo, as lições de casa que sempre ajudava a fazer, dos passeios com os tios, amigos, as idas à praia. Tudo aquilo era muito bom, mas como aconteceu quando deixou sua cidade natal, teria que ficar para trás ao término do segundo grau. Até já estava se acostumando com aquela situação. Quantas mudanças ainda teria que fazer em sua vida? Não tinha a menor ideia. Quantas fossem necessárias, mas depois que fosse embora, sempre que pudesse voltaria para rever os tios. O primo, a cidade. Voltaria. Fora muito bem acolhido naquela cidade. Gabriel certo dia comentou com Davi que sentiria muito a sua falta quando fosse embora. Ele era um primo muito legal. Eu também, Gabriel, sentirei muito a sua falta. Você também é um primo muito bacana, muito legal. Esse tempo que tenho passado junto com vocês tem sido muito bom para mim. Sentirei falta de todos vocês, mas sempre que puder virei visitá-los. Nunca me esquecerei de vocês, mas vamos aproveitar o tempo que ainda me resta, porque ainda vou ficar por aqui mais um tempo. Exatamente até o fim do ano, disse Davi. O ano passou e chegou o dia da formatura. Davi concluiria o terceiro ano no Orion e haveria a cerimônia de colação de grau, a missa e o baile de formatura. Era a tradição na cidade.
Vieram os pais de Davi, os avós que não conheciam a cidade e mais alguns parentes. Como havia muita gente, tiveram que ficar em um hotel. Não cabia todos na casa do tio. Mas isso foi muito bem resolvido, com muita tranquilidade. Eles ficariam mais alguns dias na cidade e aproveitariam as delícias que São Luís tinha para oferecer, principalmente a praia que alguns não conheciam. A cerimônia foi muito bonita, a missa também e o baile imperdível. Era um dia muito feliz para Davi. Ele se sentia vencedor. Os pais orgulhosos, a família, principalmente os tios que o abrigaram nesses 3 anos, e ele também. Tinha cursado bem o 2º grau, o Orion era um colégio muito bom, com ótimos professores, mas em um dado momento bateu um misto de alegria e tristeza. Alegria pela conquista e um pouco de tristeza porque teria que deixar a cidade e a família que aprendera a amar. Além, claro, dos muitos amigos que fizeram durante a sua estada naquela cidade. Foram quase 3 anos, mas ele queria aproveitar aquele momento e, juntamente com seus familiares, curtir seus últimos dias em São Luís. Era assim que tinha que ser e ele já tinha aprendido. Davi se divertiu muito no baile. Naquela noite, ele acabou ficando com Estela, uma bela garota que ele conhecia de vista no Orion, mas que ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-la melhor. Naquela noite, eles se encontraram. Ela também estava concluindo o 2º grau e pensava em cursar psicologia. Estava linda. Mateus também estava muito feliz muito feliz. Seus pais e familiares também estavam no baile. Aquela noite seria inesquecível para Davi. Era o final feliz e merecido dos seus estudos em São Luís. Davi de volta à família, de volta a Brasília. Depois de quase 3 anos em São Luís, onde cursou o 2º grau, Davi estava de volta à sua cidade para passar férias e descansar um pouco. Ele prosseguiria nos seus estudos e se preparava para partir para uma cidade onde tivesse a oportunidade de cursar medicina. Agora, com 18 anos, Davi ia atingir a maioridade, ia continuar os estudos e, se possível, trabalharia também, mas teria tempo para decidir ainda o seu futuro. No momento, ia aproveitar as férias junto com seus pais, irmãos e demais parentes e amigos. Após alguns dias descansando, Davi se pôs a conversar com seus pais sobre o seu futuro, onde cursaria o seu tão sonhado curso de medicina, quais as condições, quais as possibilidades. Sabia que não seria algo fácil. Vestibular concorrido, cidade grande, novamente, despesas diversas, mas os pais, como sempre, estavam dispostos a investir no filho. Seus irmãos estudavam lá mesmo em Estrela do Sul e também iam bem na escola, mas Davi era especial, era muito inteligente, estudioso e estava sempre entre os melhores alunos das suas turmas. Pai, mãe, andei pensando onde ir para estudar e senti vontade de ir para Brasília. Fiquei sabendo que lá tem um ótimo curso de medicina e de repente seria a oportunidade de construir uma história, de reconstruir uma história que começou lá. Afinal, foi lá que nasci. Os pais, principalmente a mãe, não gostaram muito da ideia. Brasília, disse espantada a mãe, seria o último lugar que achei que pensaria. Achei que essa cidade estava descartada da nossa vida para sempre e agora você vem dizer que quer ir para lá. Bem, mas mãe, as oportunidades não são muitas e Brasília, além de ser uma bela cidade, está entre as opções mais próximas. A senhora tem ideia melhor? A mãe pensou um pouco e disse que não. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos estão mais distantes e são completamente desconhecidas para nós. O que você acha, Rafael? Perguntou a mãe. Diante da circunstância, podemos avaliar as possibilidades. Os pais se reuniram, conversaram, avaliaram os prós e os contras e concluíram que a melhor opção era Brasília mesmo. Então ficou decidido que Davi iria para Brasília. Tudo conspirava a favor. Ele estava entusiasmado, não lembrava mais da sua cidade natal, pois saíra de lá ainda muito cedo, queria conhecê-la. Os pais já conheciam a cidade, principalmente a mãe que já morara lá, a universidade que ofereceria um curso de boa qualidade, enfim, era a melhor opção e a mais viável, Brasília.
Davi viria para Brasília ainda no primeiro semestre, juntamente com seus pais. Precisava encontrar um lugar para morar e se preparar para o vestibular do meio do ano, que aconteceria em junho. O ano era 1996. Davi e seus pais vieram para Brasília, hospedaram-se em um hotel na capital e, depois de acomodados, saíram para buscar informações sobre onde morar e se preparar para o vestibular da UNB. Davi gostou muito do que viu, achou a cidade muito bonita e sentiu-se em casa, afinal ele nascera ali. Era uma longa história, mas ele a reescreveria. A mãe se emocionou, lembrou-se do tempo que morava na cidade, do pai de Davi que nunca mais vira. Algumas lágrimas rolaram, mas ela guardou só para ela. Aquele momento era outro e estava feliz. Fizeram uma visita à Universidade de Brasília, conheceram um pouco da universidade. Lá ficaram sabendo que alguns alunos moravam na própria universidade, outros tinham ajudas de custos, depois tinham que se tornar aluno, né? Corrigindo, vamos reler o parágrafo novamente. Fizeram uma visita à Universidade de Brasília, conheceram um pouco da universidade. Lá ficaram sabendo que alguns alunos moravam na própria universidade. Outros tinham ajuda de custo. Davi tinha que se tornar aluno para usufruir tais benefícios. No momento, ele era apenas postulante a uma vaga no curso de medicina daquela universidade. Estimada universidade, em conversa com o pessoal da direção, seu Rafael foi informado que alguns alunos moravam em uma espécie de república e que, de repente, Davi poderia morar lá com eles ou ser informado de outra que os alunos conhecessem. A diretoria apresentou Davi a alguns alunos que foram bem receptivos e deram o endereço do local para que eles fossem lá conversar com o dono. Saíram satisfeitos. No dia seguinte iriam até lá conhecer e checar se seria um bom lugar para Davi ficar. No dia seguinte eles foram até o local. Era uma casa na Três Sul, uma casa bem cuidada, limpa, asseada, parecia um lugar aconchegante. Foram recebidos pelo dono, um casal de meia idade, bem simpático. Eles conversaram, expuseram a situação e acertaram tudo. Davi moraria lá. Eles tinham preferência por estudantes e muitos pais já tinham lhes procurado da mesma situação e eles estavam bem acostumados. Tudo certo, seu Rafael. Tudo certo. Seu Rafael abriu uma conta em um banco para que pudesse enviar dinheiro para Davi, custear seus estudos e se manter na capital e demais necessidades. Depois de tudo pronto, Davi acomodado em sua nova morada, os pais retornaram para o Maranhão. Davi ficou para seguir nos seus estudos. Ia fazer um cursinho preparatório para vestibular de medicina na Universidade de Brasília. Davi matriculou-se em um cursinho preparatório para a universidade. Estudava de manhã no cursinho e à tarde revia o conteúdo. Estudava muito, queria passar de primeira e sabia que para isso deveria se dedicar bastante, já que o curso era um dos mais concorridos da universidade. Com 18 anos, Davi já era maior de idade, isso facilitava um pouco sua vida, pois ele mesmo poderia resolver a maioria das suas coisas, por já ser maior. Mas o contato com os pais não perderia nunca, não só porque dependia deles, mas porque os amava muito e eles significavam muito para ele. Isso o influenciava a se dedicar muito mais aos estudos, tornando-o muito responsável. Davi fez amigos e, através deles, conseguiu estágio em um banco, com a carga horária de 20 horas semanais. Não atrapalhava os estudos e ainda podia ganhar um dinheiro que ajudaria em suas despesas, além, claro, de preparar para o mercado de trabalho. Contou para os pais o que estava fazendo, como tudo funcionava e teve a aprovação dos orgulhosos pais. Em junho aconteceria o vestibular. Davi fez a sua inscrição e aguardava ansioso o dia das provas. Ele se sentia preparado, pois estudara bastante e era um aluno com um ótimo currículo. Conversava com os colegas de cursinho sobre as provas, tirava dúvida com os professores e estava confiante e determinado. Enfim, o tão esperado dia chegou. Davi havia se
deitado cedo na véspera do vestibular, estava descansado, sabia o que tinha que fazer, tinha sido feito, sabia que tinha que fazer, tudo tinha sido feito, né? Vamos reler novamente o parágrafo para ficar mais bacana. Enfim, o tão esperado dia chegou. Davi havia se deitado cedo na véspera do vestibular. Estava descansado, sabia que o que tinha que fazer tinha sido feito. Seriam 2 dias de prova. Davi chegou cedo para o primeiro dia. Não queria correr nenhum risco de se atrasar. Depois das provas, saiu um pouco cansado, a maratona meio puxada. A prova não tinha sido nada fácil, a concorrência era grande, sabia que tinha feito uma boa prova, mas não sabia como seria o desempenho dos demais candidatos. Mas no dia seguinte tinha mais e ele teria que estar bem para seguir em sua maratona, para entrar na universidade. No dia seguinte, Davi chegou também no horário. Ficou sabendo que alguns candidatos não conseguiram fazer as provas, porque chegaram atrasados e não puderam mais acessar o local de prova. Lamentou, mas ficou feliz por ter conseguido fazer o que planejara. Ao término do segundo dia, saiu mais cansado ainda. Tinha feito redação, além de uma prova bem puxada. Agora era aguardar o resultado que sairia algumas semanas depois. Premonição de Vitor. Vitor, como vocês sabem, é o amigo do pai do Davi, o pai biológico, Paulo. Paulo gostava de pescar era uma das suas diversões preferidas. Vez por outra, quando lhe sobrava um tempo, rumava para o rio. O mato, os rios, tudo lhe agradava. Quando pequeno, Benjamim o acompanhava. Mas crescido já não queria saber. Paulo lamentava, mas sempre tinha alguns amigos que gostavam também e iam juntos. Vitor era um que quando podia se juntava ao amigo nas pescarias. Às vezes traziam peixes, outras vezes não tinham muito sucesso, mas o importante era desestressar. Este era o principal objetivo. Muito amigo, Vitor era dos poucos em que Paulo confiava. Ele era sistemático, mas Vitor havia lhe cativado. Vitor era casado com Raquel e tinha 2 filhos. Vitor também veio do interior e ainda guardava o gosto pelas coisas advindas de lá. Nunca esquecera suas raízes e, apesar da vida na cidade grande, gostava também de um passeio pelo campo. Já seus filhos, nascidos e crescidos na cidade, não curtiam muito. Gostavam mesmo era de viajar para a praia. Vitor também gostava e sempre que podia sair em viagem com a família. Interessante é que, mesmo sendo muito amigo, ele e sua família nunca saíram em viagem com Paulo e sua família. Quem sabe um dia daria certo. Certamente que seria algo maravilhoso. Paulo certa noite se lembrou do filho mais velho. Ele já está com 18 anos. Como estará agora? O que estará fazendo? Será que nos reencontraremos novamente? Não tenho como saber. Melhor esquecer, porque isso é algo que não volta mais. Mal sabia Paulo que o filho estava bem mais perto do que ele imaginava. Vitor olhou o amigo pensativo, encostado no balcão, após que estava pensando no Davi. Paulo havia contado para Vitor o nome do filho. Disse Vitor: como você sabe? Intuição. Tem razão, quem sabe um dia a gente não se veja novamente. Por que não procura por ele? Não. É um passado triste que não quero resgatar. Deixa como está, o destino decidirá. Daria o meu coração para vê-los juntos novamente, só porque sei que isso lhe traria uma felicidade imensurável. Preste atenção nisso aqui. Daria o meu coração para vê-los juntos novamente, só porque sei que isso lhe traria uma felicidade imensurável. Disse Vitor. Deixa de bobagem, rapaz. Como pode dar o coração se só tem um? Sei que é grande, mas precisa muito dele para continuar vivo e firme por muitos anos. Sentido figurativo, disse Vitor. Desce uma cerveja aí que estou com a garganta seca. É pra já. E esta é por conta da casa. Você é o amigo que toda pessoa gostaria de ter. Você também, Paulo, basta que te conheça, disse Vitor.
E assim termina o capítulo 6. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, né? Façam seus comentários e aguardem até o próximo capítulo, que será o capítulo 7. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que espero eu seja útil, né? A leitura de um livro, coisa muito boa.